quem ainda não conhece e estiver pelo Rio de Janeiro, fique super à vontade para entrar em contato e vir fazer uma visita. É um projeto que vale a pena conhecer. É um orgulho assim, para a gente trabalhar lá. Bom, esse é um espaço onde os alunos ficam, né, onde eles circulam. A gente tem aqui um espaço que a gente chama de germinal, de convivência, desculpa, que é um espaço onde os alunos têm acesso à internet e podem conversar, podem fazer trabalhos, né, ficam conectados aqui. Aqui é uma área chamada de germinal, ela foi pensada para expor o trabalho dos alunos, ser uma área de exposição. Atualmente a gente utiliza mais para fazer reuniões, mas esse projeto está voltando e a gente deve passar a ter exposições acontecendo nesse espaço. E aqui no final fica um auditório e uma área com videogames para as crianças jogarem, né, se distraírem um pouco. Esse é o laboratório, um deles, a escola tem 6 laboratórios. Essa é a sala de aula, então as mesas são de uma forma que a gente pode ajustar, então eles podem trabalhar em dupla, em grupos, numa grande roda, depende da dinâmica. Esse é o auditório. E aí também a gente remaneja, né, coloca cadeiras alinhadas ou em roda para a gente trabalhar com eles. Por que eu estou falando da escola, né? Vocês devem estar perguntando se o tema é a aprendizagem baseada em projetos. Eu estou falando da escola por 2 motivos. O primeiro, para mostrar um pouco e contextualizar onde a gente trabalha. E aí muita gente fala assim para mim, Cris, isso dá certo, essa metodologia dá certo, porque você está imersa na tecnologia, uma tecnologia de ponta, você tem acesso a tudo. Mas a gente trabalha também com projetos sem uso da tecnologia, eu vou falar para vocês mais à frente. Então, essa metodologia é uma metodologia que independe de uso de tecnologia. Apesar da gente estar imerso, a gente tem exemplos de sucesso sem o uso dela, tanto na escola como fora dela. Bom, e o que a gente vê hoje é uma busca constante por uma educação que transforme, né? Cada vez mais a gente escuta aí pátria educadora, que os problemas seriam resolvidos com uma educação diferenciada, a gente busca por uma inovação, para que essa educação seja crítica, que ela envolva o aluno, que o aluno se sinta motivado. Cada vez mais a gente tem professores reclamando da dificuldade de motivar um aluno em sala de aula, né? A gente quer formar esse aluno para uma sociedade, para o mercado de trabalho, a gente quer fazer uma formação cidadã e tem muitos obstáculos. E essa metodologia que a gente vai falar hoje, ela consegue dar conta disso, sabe? Ela consegue dar conta de uma educação transformadora, inovadora, crítica, que motiva o aluno a desenvolver o seu trabalho e a construir o seu conhecimento. Bom, e o que é essa aprendizagem baseada em projetos? Se a gente for procurar na literatura, existe várias linhas, né? Mas basicamente essa metodologia é um processo de investigação que vai buscar soluções para problemas significativos do mundo real. E esse processo acontece em equipe. O ideal é que a gente trabalhe com equipes multidisciplinares, né? Lá na escola, a gente tem alguns momentos que a gente trabalha nesse formato multidisciplinar, que é uma disciplina chamada oficina integrada, onde os alunos de roteiro, multimídia e programação trabalham no mesmo time. Então, você consegue trabalhar dessa forma e tem alguns momentos que a gente trabalha só no curso de programação de jogos, com os alunos de programação, mas aí a gente tenta formar essa equipe de maneira que tenhamos personalidades diferentes dentro do mesmo grupo. Um grupo só com pessoas muito tímidas não funciona tão bem quanto um grupo que a gente tem um que é uma liderança, um que é mais tímido, um que é mais crítico.
O objetivo de colocar os alunos em times multidisciplinares é que um consiga ajudar o outro a desenvolver uma competência e habilidade que lhe falta. E aí vocês vão ouvir muito falar, ai, Cris, eu já ouvi falar sobre aprendizagem baseada em problemas. E agora você está dizendo para mim que a aprendizagem baseada em projetos também trabalha com problemas, né? Para resolver problemas, sim. Novamente, a gente na literatura vai encontrar muita divergência, né? Alguns vão dizer que a aprendizagem baseada em problemas acontece de forma individual, mas a gente já viu trabalhos acontecendo em equipes. Então, basicamente, ela tem uma diferença principal. Todas as duas, elas lidam com problemas, né? Todas elas, as duas são centradas no aluno. Entretanto, uma tem um foco maior no problema e a outra no projeto em si. Então, quando a gente fala numa aprendizagem baseada em projetos, há um produto, né? No final desse projeto. Esse produto pode ser, no caso do NAVE, um aplicativo, um jogo, mas ele também pode ser uma ideia que possa ser tangibilizada, ele pode ser um evento, pode ser uma campanha. Então, ao final desse projeto, algum produto acontece. Além disso, uma diferença que a gente vê muito grande é que quando a gente fala em aprendizagem baseada em projetos, os projetos precisam ser reais, eles não devem ser fictícios, simulados, e eles precisam ser pessoalmente significativos para os alunos. Porque a gente vem percebendo que só quando esse problema faz sentido para esse aluno, ele realmente se envolve. E aí, o principal, assim, o coração dessa metodologia para mim é esse desejo de aprender, né? Não adianta a gente trazer um problema pronto para esse aluno, um problema distante dele. Então, imagina que você está trabalhando com alguns alunos numa situação de risco, que vivem numa situação de risco. E aí você traz um projeto para ele de implantação de ciclovias na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo. Para esse aluno, isso é distante dele. Apesar do tema ser interessante, esse aluno, ele às vezes nem tem bicicleta. Um problema maior para esse menino é o transporte público. Então, quando você traz um problema pronto, fechado, por mais interessante que ele pareça, é difícil o aluno se motivar, né? Nós já tivemos experiência de sentar a equipe, pensar em projetos interessantes, ficar super animados. Não, eles vão adorar, tem tudo a ver com o jovem, levar para a sala de aula e ser um fracasso total. Assim, eles não se mobilizaram. Cumprem como um cumprimento de tarefa mesmo, sem envolvimento nenhum. E assim, eu não vou detalhar aqui, que eu acho que não cabe a gente fazer um detalhamento muito profundo do que né, de como é feito no dia a dia esse projeto. Mas eu vou trazer uma visão geral, e aí quem tiver alguma dúvida específica, quando a gente abrir para pergunta, pode falar, pode me perguntar, que a gente entra em mais detalhes. Bom, então primeiro vem uma tarefa que é trazer para os alunos uma questão motriz. O que é uma questão motriz? É uma tarefa desafiadora e que tem que ser relacionada ao mundo real. Então, esse é aquele momento em que a gente precisa trazer um problema para eles, mas que faça sentido, que tenha um significado. Então, muitas vezes, o que a gente faz é dar um direcionamento geral, assim. Então, gente, a gente vai agora, nesse bimestre, trabalhar um tema que é a questão da mobilidade, que é a questão da segurança. Normalmente, a gente traz 3 temas, 2 temas, para que eles escolham. Em cima desse tema maior, né, é que eles vão trazer os problemas que eles identificaram nesse tema maior. A gente evita trazer um tema muito, o problema em si. A gente dá um direcionamento. Olha, a gente gostaria que vocês trabalhassem
sobre esses aspectos. Ou então está acontecendo algum concurso, que também é uma coisa que eles gostam muito, participação em concursos, está acontecendo algum concurso cuja temática é essa. E eles vão atrás de trazer para a gente os problemas. Os problemas são discutidos em sala, são votados, né? E aí a gente pode começar a trabalhar. O segundo passo é a gente envolver esses alunos no problema. Isso pode acontecer através de uma narrativa, através da visita de alguém que tenha um relacionamento com aquele problema. Então, se a gente está falando de algum problema de uma comunidade específica, a gente traz uma pessoa que sofre com aquele problema para dar um depoimento. Pode ser um vídeo, pode ser um filme. A gente precisa, antes de começar o projeto, a gente precisa motivar e envolvê-los nesse tema. Aí você fala para mim, Cris, mas se eles trouxeram o tema, eles já não estão envolvidos e motivados? Sim, normalmente eles já estão não envolvidos, eles já estão motivados. Aquele problema, de alguma maneira, incomoda ele. Mas esse envolvimento no problema é trazer uma outra visão, é trazer para eles algo mais abrangente, para que ele consiga perceber coisas que ele ainda não percebeu trazendo só o problema, né? Então, às vezes, a gente faz uma aula, 2 aulas, depende de como a gente percebe a turma, né? E aí a gente faz esse envolvimento. Quando a gente percebe que já tem um envolvimento, aí sim a gente parte para a solução do problema, né? Para trabalhar esses alunos de forma que eles consigam desenvolver esse problema. Então, nesse momento, até então, a gente procura não dividir ainda eles em times, né? Nós trouxemos vários problemas para a sala, discutimos, eles elegeram um problema que eles querem trabalhar, e aí, nesse momento, onde a gente já envolveu, a turma já está focada naquilo, a gente começa, a gente faz a divisão. E aí, nessa divisão, como eu falei, a gente, em alguns momentos, faz uma interferência, né? Quando a gente percebe que um grupo ficou muito fraco tecnicamente, ou quando a gente percebe que um grupo está com muitos líderes, ou com pessoas que têm um perfil, tem muita dificuldade de se colocar, de apresentar um tema, a gente tenta equilibrar as equipes, né? E aí a gente tem um grande desafio, porque numa outra apresentação, uma pessoa me perguntou: Cristiane, mas como é que vocês trabalham com os alunos? E eles têm ideias e eles conseguem trabalhar, porque eu vejo que a juventude é muito rápida, ela não quer ficar muito tempo pensando numa mesma coisa. E isso para a gente realmente é um desafio muito grande, né? Por quê? Assim que a gente tem toda essa dinâmica de trazer o problema, envolvê-los no problema, apresentar o problema e vamos começar a trabalhar, ele já tem uma solução. Na hora que esse aluno trouxe o problema, ele praticamente já traz a solução junto com ele, né? Ele já diagnosticou rapidamente e já traz para a gente a solução. E aí é uma questão que a gente tem que trabalhar e que realmente acho que o que existe, que é mais complexo em um trabalho de aprendizagem por projeto. Então, a gente utiliza algumas estratégias. A primeira a gente dá uma semana para esses alunos, para que eles nos tragam a solução. E aí, na semana seguinte, vem uma solução. E aí a gente pede que eles abandonem essa primeira ideia. Na outra semana, eles têm que trazer outra solução, diferente da que eles apresentaram. Aí a gente vai observar. Se você percebe que os alunos trouxeram coisas criativas, né, pesquisaram, normalmente nessa fase que eles apresentam a solução, a gente faz diversos questionamentos,
Você pesquisou? Pesquisou aonde? Conversou com as pessoas? Quando a gente fala de aplicativos, por exemplo, ou jogos, eles têm você tem as primeiras ideias e traz as ideias, mas olharam o que existe, já foi desenvolvido, né? Pesquisaram os aplicativos que já existem. A inovação que a gente fala é muito difícil você ter uma ideia original, né? As inovações já aconteceram, acontecem, claro, mas a originalidade total de uma ideia é muito difícil. O que acaba acontecendo você pega um projeto, um produto, uma ideia que já foi falada, apresentada, e você melhora essa ideia. Você percebe aonde estão os gaps dessa ideia e você melhora ela. Então a gente orienta muito nesse sentido, né? Olhar o que já existe. Às vezes eles apresentam uma solução e isso já existe, já foi feito, já foi desenvolvido. Então é muito essa coisa de apresentar para as pessoas, conversar com as pessoas, entrevistar, pesquisar na internet, validar o que foi pesquisado. E uma outra coisa que a gente trabalha muito lá, e que é um conceito que eu acho que também pode ser utilizado não só com tecnologia, é o conceito de MVP, né? Mínimo produto viável. Eu não sei se vocês conhecem, acredito que quem trabalha na engenharia de software, sim. É você prototipar uma primeira solução viável, né, que funcione. Não precisa, se é um aplicativo, não precisa o aplicativo estar funcionando, você pode fazer em papel e tal, e testar com os usuários, para que esses usuários te deem um feedback. Às vezes uma solução que você acha incrível, quando você faz a primeira rodada de um MVP, você descobre que não era bem por aí. Então a gente tem trabalhado muito com essa coisa de prototipar e ir logo a campo testar antes de se fazer, se desenvolver todo um produto ou uma ideia, uma campanha, sem que as pessoas tenham validado isso. E aí, como é que fica o professor nessa história, né? A gente tem uma dificuldade grande também aí nesse quesito. Isso que eu estou falando para vocês é uma coisa que acontece, no nosso caso, constantemente, né? A gente trabalha com vários projetos durante o ano todo. E aí, como é que esse professor vai dar conta de projetos diversos que trabalham conteúdos de várias disciplinas, se ele não tem como saber tudo, né? A gente ainda tem um desafio de tirar do professor essa formação conteudista, né? O professor é obrigado a ter todas as respostas. O professor é aquele que vai dar o conteúdo para o aluno. Isso não existe mais, né? A gente tem aí, segundo Castells, 80%, 90% da informação do mundo disponibilizada na internet, né? A gente precisa hoje não passar conteúdo para um aluno, mas orientar ele em como ser crítico com uma informação recebida, né? Quando ele faz uma pesquisa num site, por exemplo, como ele valida se aquela informação é válida ou não? Que mecanismos ele tem para perceber isso? Quando você tem uma temática que o professor desconhece, e a gente trabalha numa metodologia como essa, você consegue formar junto o professor. Porque à medida em que ele trabalha nos projetos com os alunos, esse professor também vai construindo conhecimento, sabe? Se um projeto envolve mobilidade, a cada grupo que se apresenta, a cada projeto que é desenvolvido, o professor aprende mais sobre aquele tema. Então, esse professor, ele é mais um gestor, né? Ele é um mediador, é um articulador, é ele que vai perceber a temperatura do time, da equipe. Essa equipe está motivada? Essa equipe não está motivada? Está tendo um problema interno? Está tendo um problema de relacionamento? O que está acontecendo que esse grupo não está se desenvolvendo? E aí a gente tem um professor que é um gestor. E quem forma essa pessoa?
né? A gente tem uma dificuldade muito grande. As universidades não formam. Se a gente for nas universidades, nos cursos de formação, nos cursos de pedagogia, a gente não tem essa formação. A gente não tem uma orientação de como gerenciar uma equipe, de como lidar com esses problemas de relacionamento, de como validar uma informação. Então, esse é um desafio grande, mas a gente percebe que quando o professor tem esse perfil e consegue gerenciar uma sala de aula dessa forma, ele tem um processo de aprendizado muito grande e é muito feliz desenvolvendo a sua atividade. Bom, então o que está por trás dessa metodologia de aprendizagem baseada em projetos é que enquanto esses alunos desenvolvem um projeto, eles vão vivenciando situações como acontece na vida, né, no dia a dia. A gente, quando conversa com algumas empresas, o retorno que a gente tem é que eles vêm recebendo alunos da graduação muito imaturos, com muita dificuldade de trabalhar em equipe, com muita dificuldade de se adaptar à empresa. E, na verdade, quando a gente pega os alunos da nossa escola que vão para o mercado, a gente tem um feedback completamente contrário a isso. Então, a gente percebe que, usando essa metodologia, eles conseguem desenvolver competências e habilidades que vão potencializar a formação deles. Então, é o que a gente chama da formação integral, né? A gente trabalha buscando que esse aluno tenha uma formação ética. Então, quando a gente está num grupo e existe algum problema e um dos participantes, um dos componentes dessa equipe quer sair desse grupo, mas ele desenvolveu o projeto até o final, mas ele agora não quer mais participar disso. Como tratar isso eticamente, né? Como é que você resolve uma questão como essa? O aspecto emocional, esse aluno ele vai ter que discutir, ele vai ter que trabalhar com uma pessoa que ele não gosta, ele vai ter que trabalhar com uma pessoa que tem mais dificuldade que ele. Como é que ele vai lidar com um sentimento, com emoção nesse processo? Aspectos técnicos, esse aluno vai desenvolver uma ideia e ele não sabe tecnicamente como faz isso, então ele vai ter que procurar, ele vai ter que pesquisar. Aspectos sociais, a gente está sempre buscando esse aluno a olhar para o social, né, para o entorno dele, e por aí vai. Então, os projetos, eles trazem o desenvolvimento de vários aspectos que são muito importantes para a formação integral e para a formação cidadã desse aluno, né? Aí a gente vê algumas das várias competências e habilidades que esse processo consegue potencializar, né? A questão da criticidade, ele tem que aprender a ser crítico, ele tem que aprender a defender uma ideia, eles precisam apresentar. A gente trabalha com esses alunos num esquema de pitch, eu acho que também, não sei se todo mundo está familiarizado, os chamados pitch de elevador, né? Você tem 3 a 5 minutos para apresentar uma ideia para o investidor. Então, eles têm 3 a 5 minutos para apresentar a ideia deles para a gente, a solução. Então, como é que você foca nas coisas mais importantes? E aí eles aprendem a se apresentar, a se colocar. A gente está sempre trabalhando inovação. A questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Autoconfiança, autogestão, né? Nessa fase, ainda mais na adolescência, a gente tem um problema enorme com a questão de gerenciar o seu tempo. E aí, como eles têm os projetos, eles têm que perceber como eles precisam gerenciar para que funcione, né? Para que dê certo. A questão do trabalhar em equipe, enfim, essas e outras competências e habilidades que a gente vai percebendo uma diferença enorme desse menino quando ele chega no primeiro ano e quando ele sai da escola no terceiro ano. É muito grande. Bom, e aí totalmente proporcional, né? O engajamento deles faz com que a performance aumente. Então, quanto mais engajados, melhor a performance, melhor o resultado final, mais conhecimento eles têm ao final desse processo.
E aí eu trouxe 2 projetos, para que vocês tenham ideia mais ou menos de como, do que acontece, né? Esse projeto, por exemplo, o Rio Ideias 450, ele foi um projeto para comemorar os 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Foi lançado pela Prefeitura do Rio, e os alunos precisavam dar ideias para aplicativos. Eles não precisavam desenvolver aplicativos. Então, nesse momento, eu não tenho tecnologia nenhuma envolvida, né? Os alunos só precisavam dar ideias. E aí a gente trabalhou com os alunos do primeiro ano, que são alunos que estão chegando na escola, que ainda não têm, ainda não escolheram o curso que querem fazer, eles só escolhem no segundo ano. Então, eles precisavam trabalhar das ideias. Essas ideias tinham várias categorias, era saúde, educação, transporte, meio ambiente, cultura, turismo e várias outras grupos, né? Precisavam escolher uma dessas e pensar num aplicativo que seria interessante para tornar a cidade mais inteligente. E de uma turma de 20, cerca de 20 alunos, 8 colocaram as ideias entre as 100 melhores ideias e 3 entre as 50 melhores ideias. E foram na prefeitura, receberam, foram homenageados, né, participaram da cerimônia lá com o prefeito. E isso mostra que um projeto sem uso nenhum de tecnologia pode dar certo em qualquer espaço. O segundo projeto foi o Respostas para o Amanhã, né? Esse foi um projeto que envolvia ciências da natureza e matemática, onde os alunos deviam apresentar questões, conscientizar sobre questões do mundo contemporâneo. E aí esse projeto foi feito pelo terceiro ano, com um foco maior. Esse projeto já foi focado em tecnologia, né? E os meninos desenvolveram um jogo que fala sobre a questão do tabaco, né? Do tabagismo. E a pegada é muito interessante. Eles fazem... É uma narrativa digital, não é um jogo propriamente dito, onde o personagem principal é fumante, e ele aparece com o pulmão dele aparecendo e o pulmão de todas as pessoas que estão no cenário também. E conforme ele vai fumando e andando, né, ele vai contaminando os pulmões das outras pessoas, né, vai poluindo o pulmão das outras pessoas. E ele, quanto mais ele tenta escapar, ele vai passando, né, aquele fumo indireto, ele vai poluindo os pulmões das pessoas, até que no momento alguém enche o pulmão, morre, né? E aparece uma tarja dizendo os dados, as pessoas morrem por ano por culpa do tabagismo. Então, eles foram selecionados entre os 20 primeiros na etapa regional. E aí, como a gente vem conversando muito com as empresas que contratam esses alunos no final do curso, para perguntar como é que esses alunos estão, qual é a avaliação deles. Então, a avaliação é muito positiva, né? Até agora, eu não consegui encontrar nenhum empregador que tenha reclamado, que não tenha tecido elogios para um aluno de lá. Eles dizem que os alunos têm mais maturidade que os alunos que eles recebem de graduação, que a capacidade autodidata deles é acima da média, né? Isso é uma coisa que a gente busca trabalhar também com eles, né? Que, como a gente está trabalhando num curso de programação, a gente não ensina uma linguagem de programação, né? A programação muda o tempo inteiro, surge uma nova linguagem, então a gente orienta que eles têm que aprender a programar, independente da linguagem. Então eles têm uma capacidade autodidata muito alta. Eles trabalham muito bem em equipe, porque eles têm vários problemas durante o ensino médio. Então, eles falam que quando eles vão para a empresa, é muito tranquilo trabalhar em equipe. Eles têm uma rápida adaptação à dinâmica da empresa, assim, eles ficam um tempo, a empresa não... Eles são muito jovens, né? Então, a empresa recebe e deixa um tempo avaliando, e em poucos meses esse menino já está compondo uma equipe
profissional, já está desenvolvendo um projeto. E com isso a gente teve um aumento grande na divulgação de vagas na escola. Hoje mesmo recebi pedido de aluno de lá, né, de desenvolvedor de lá. E a gente fica muito feliz com isso, né? E aí, por que esse tema é interessante para o César, né? Eu não sei se quem está assistindo é da área de engenharia de software, se tem gente de educação também, mas de uma maneira geral, assim, isso tem um grande potencial de negócio aí, né? Independente de qualquer coisa. A gente pode desenvolver essa metodologia para formar professores, né? Pode trabalhar com professores utilizando ela. Pode trabalhar nas escolas, em universidades, em projetos sociais, projetos que são coordenados por ONGs. A gente tem muito sucesso. Eu tenho amigos que trabalham com isso, a gente troca muita figurinha e os meninos chegam com uma deficiência em várias competências e habilidades, principalmente emocional, muitos cabisbaixos, autoestima baixa, não conseguem apresentar um tema. Então, quando passam por um processo como esse, ao final, eles estão com outra postura, né? A gente tem visto muito essa metodologia sendo usada na educação corporativa, né? A gente trabalha algumas empresas para, quando recebem os estagiários, não querem colocar esses meninos logo de cara com um projeto, né, dentro de um projeto, porque normalmente o cliente é muito voraz, principalmente na área de desenvolvimento. Então eles falam que às vezes o estudante chega muito animado, muito feliz, e no primeiro embate com o cliente ele leva um choque e fica muito desmotivado. Então eles gostam de deixar os estagiários um tempo se ambientando no processo da empresa. E algumas empresas aqui têm feito o seguinte: elas têm uma área onde elas recebem os estagiários e ficam nessa área alguns mentores, né, que trabalham na empresa. E esses meninos trabalham numa espécie de hackathon. Eles têm uma semana para trazer uma inovação na linha de pesquisa que a empresa trabalha. Então, por exemplo, se uma empresa trabalha com segurança, a cada semana aquele time de estagiários apresenta uma solução para um problema relacionado à segurança. E aí eles têm que pesquisar, eles têm que conversar com as pessoas. Toda essa metodologia que a gente usa na escola é usada na empresa. E quando ele apresenta esse projeto, se a empresa achar interessante, eles começam a tocar esse projeto. E esses meninos começam a ser realocados em áreas já para atendimento ao cliente direto. Às vezes, outras empresas usam, já vi algumas usando para trabalhar com clientes, fazer uma simulação de desenvolvimento de projeto com clientes, usando essa metodologia, para o cliente perceber, às vezes, várias coisas que acontecem dentro do processo, mas que ele lá de fora não entende muito bem o porquê de uma pergunta, o porquê de um protótipo. Então, a gente vê isso acontecendo cada vez mais forte, o uso dessa metodologia. E ela fomenta muito a inovação, né? Porque se a gente trabalha com essa coisa de abandona as primeiras ideias e traz, e pesquisa, e vê o que existe, e tenta melhorar o que existe, a gente está aí no foco da inovação. Então, eu acho que essa metodologia tem a cara do César, tanto para trabalhar internamente nas equipes de engenharia de software, como no César Edu para trabalhar nos cursos e na formação. E aí eu queria ouvir vocês um pouco agora. Eu vou trocar aqui, né, gente? Espera aí. Troquei? Ok. Tô aparecendo? Tá aparecendo. Deixa eu virar aqui a câmera. Aliás, deixa eu tirar aqui a câmera, porque eu não sei se vai chegar lá no pessoal. A resolução dessa câmera é baixinha. Deixa eu botar aqui. Ok. Alguém tem alguma Não tô pergunta, vendo. gente? Alô? Eu não tô vendo. Tá. Vou colocar aqui.
Boa tarde, Cris. Eu sou funcionária do Oi. César. Meu nome é Caliane. Eu queria só te fazer uma pergunta, talvez não tenha ficado claro assim para mim no início. Como que vocês aplicam essa abordagem? Se são em cada disciplina que os alunos têm, se essa abordagem é aplicada em cada disciplina, ou seja, cada disciplina tem um tema lá que eles têm que pesquisar e trazer, ou se isso é uma disciplina separada, né? Essa aplicação dessa abordagem, tipo, esse Tá. tema que você citou lá no início, né? Que eles vão pesquisar, que eles vão trabalhar, que seria, no caso, o problema, né? Em si. Como que vocês aplicam? De que forma, né? Na verdade. Tá, então, na verdade eu não trouxe aqui, a gente fica 3 anos com esses alunos, né? No primeiro ano, eles ainda não escolheram o curso que eles querem fazer. Entram na escola e eles têm um pouquinho de cada curso. Eles têm um pouquinho de roteiro, 2 disciplinas de roteiro, 2 de multimídia e 2 de programação. O objetivo é que ao final do ano esse aluno consiga escolher com um pouco mais de segurança que curso ele quer fazer. E aí, a partir do segundo e terceiro ano, eles escolhem o curso, por exemplo, nosso de programação de jogos digitais. No primeiro ano, a gente procura trabalhar essa metodologia principalmente numa disciplina chamada Oficina Integrada, que é uma disciplina onde esse projeto Rio Ideias foi desenvolvido, que é uma disciplina exatamente que busca fomentar o desenvolvimento dessas competências produtivas. Então, é uma disciplina que não tem uso de tecnologia, tá? Onde basicamente a gente trabalha com o aluno a questão da observação, a questão da sensibilidade para os problemas, e aí a gente traz essa temática para desenvolver. Então, normalmente a gente fica no início do bimestre só com ideias, eles não chegam a desenvolver nada, e no segundo semestre a gente já passa por uma prototipação. E aí uma prototipação que não precisa necessariamente ser com tecnologia, pode ser com caixa, material reciclado, eles têm só que trazer a ideia deles prototipada para apresentar para as pessoas. No segundo e no terceiro ano, a gente já busca, como aí é um curso focado para a programação, a gente já busca trabalhar mais voltado para a área de engenharia de software, né? Então, por exemplo, eles têm no segundo ano C Sharp, uma disciplina de C Sharp, uma disciplina de Unity e uma disciplina de cultura de jogos. E uma quarta disciplina de oficina integrada. Então, nessas 3 disciplinas que são nossas, a gente procura sempre pensar num projeto bimestral, porque assim, a gente está na escola, né? Então, a gente tem um desafio muito grande que a gente precisa dar nota. A gente tem que avaliar esse aluno. Então, a gente trabalha por bimestre. E aí, em cada bimestre, a gente elege um projeto para ser desenvolvido pelos alunos. Às vezes, esse projeto é integrado, às vezes acontece de cultura de jogos trabalhar com Unity, às vezes não. Mas a gente tenta, em cada bimestre, trazer um projeto para esses alunos desenvolverem. Além desse projeto que é só nosso, no segundo ano tem uma disciplina que é a Oficina Integrada 2, e aí nesse caso eles têm que desenvolver um jogo digital e junta todo mundo, aí junta roteiro, multimídia e programação. E no terceiro ano eles têm que desenvolver um jogo ou um aplicativo. Então, por exemplo, no segundo ano, esse ano o projeto é Caminhos para a Escola. Eu não sei se vocês conhecem um filme que fala sobre isso, sobre essa temática, que são a história de 4 jovens do Quênia, Marrocos, Argentina, mais um outro país, acho que Paquistão, que moram muito distantes da escola e passam por vários obstáculos. Na África, eles têm que fugir dos animais para poder conseguir chegar na escola. Acho que no Paquistão, eles têm que... um dos meninos está numa cadeira de roda e tem que passar por um lugar que tem um rio. Então, assim, a gente passou esse filme para eles e agora a gente pediu para que eles olhassem para o caminho da escola deles. Como é que é para você chegar à escola? E aí os jogos estão sendo desenvolvidos com essa temática. Então, em cada ano a gente trabalha com uma temática diferente, mas sempre oficina integrada é um projeto de ano inteiro, e nas disciplinas é um projeto de bimestre. Ok, obrigada. Mais alguma pergunta, gente?
observar aqui. Todo mundo é da engenharia de software aí? Não, não. Acho que, não sei se é 50-50, mas tem uma representatividade boa de gente que eu sei que não é de engenharia de software aqui. Boa tarde, meu nome é Paulo. Eu queria Oi, saber Paulo. como surgiu essa parceria público-privada e se vocês têm planos de abrir uma outra unidade da nave em outro lugar, outra região do Rio de Janeiro. Então, a gente tem um nave aí em Recife, vocês conhecem? Não, conheço não. Conhece? Não. Hein, Paulo, tá me ouvindo? Me falaram que tem uma aqui em Recife, né? Isso. Eu não sou do César, sou visitante aqui do César. Ah, legal. Então, eu acho que você mora em Recife? Moro, mas morei 18 anos no Rio. Porque vale uma visita. O Nave Recife trabalha com mais ou menos com a mesma metodologia que a gente por projeto. Vale a pena visitar, porque todo mundo que vem tem um impacto, assim, sai impressionado. Poxa, não acredito que exista uma escola que está trabalhando desse jeito, eu não conhecia. Então, na verdade, não existe, Paulo, uma ideia de fazer outros naves. O que existe, como eu te falei no início, uma ideia da gente disseminar essa metodologia para outras escolas, né? A maior dificuldade é essa que eu falei em relação ao professor, né? A maior dificuldade é que o professor hoje, pelo menos aqui no Rio, nas escolas públicas, ele está sobrecarregado, ele não tem tempo de fazer nada relacionado à sua formação, ele já dá aula em vários lugares, então ele já tem uma aula pronta e na correria do dia a dia é aquela aula ali que ele vai dar. E aí você parar isso para formar esse professor, como é que ele vai orientar o aluno em cada caso, né? Trabalhar com ele é difícil. Então a gente tem algumas iniciativas em algumas escolas particulares aqui no Rio acontecendo. E o objetivo da gente é cada vez mais escrever sobre esse tema, divulgar para que outros professores possam começar a utilizar nas suas escolas. Tá certo, obrigado. Alô? Oi, Cris, é o Mineiro. Sou engenheiro de sistemas Mineiro, do César. tu tá aí? Bom, já que tocou no assunto, então... Mineiro já esteve aqui no Nave, já conhece. Já estive lá no Naves de Portas Abertas, lá no Rio. Eu estive lá no ano passado. E semana passada, eu estava aqui no Naves de Portas Abertas, aqui de Recife, lá no Cícero Dias. E aí eu estou aproveitando para colocar essa experiência e pegando no finalzinho da sua fala. Você estava falando sobre os meninos, né, os estudantes que chegam, que são contratados em algumas empresas parceiras e o destaque que eles têm e a forma com que eles são avaliados positivamente normalmente. Eu tive a sorte no ano passado de receber, né, na minha equipe algumas pessoas que vieram do Cícero Dias. A Nave contratou 17 meninos, né, o ano passado, lá da Cícero Dias. E eu tive a sorte de receber alguns desses meninos, acho que uns 7 meninos desses, e eu apliquei a gente conseguiu aplicar uma abordagem, construímos um robô aqui dentro do César. A gente estava iniciando naquele momento a área de robótica do César, e um projeto com eles que nasceu o robô Isaac, né? Então eles criaram um robô para ficar tirando selfies, né? Cláudia está aqui, ela participou dessa ideação que a gente resolveu que o robô ia tirar selfie na campus e tal. E esse robô, hoje a gente está competindo com ele a nível mundial, né? Semana que vem a gente está indo para Uberlândia, para a competição latino-americana. Mas o que eu queria colocar é que esses mesmos meninos, agora semana passada, a gente foi convidado para fazer uma ação lá no Naves de Portas Abertas, fazer uma oficina de robótica dentro do Naves de Portas Abertas. E esse ano não fui eu que conduzi a oficina. Eu participei, eu fiquei lá também com eles, mas foram eles, os meninos, que conduziram a oficina. E foi que bacana. foi excelente, a gente foi muito elogiado pelo trabalho deles. E era isso, eu queria reforçar, né, a qualidade da formação desses meninos, que eles têm se destacado, né, principalmente os que vieram aqui para o César, e que eu acredito que nas outras empresas também, e que a gente está junto aí, para desenvolver esse trabalho.
Valeu. Mineiro, pode voltar agora. Temos 12 kits de Arduino, um carrinho, várias coisas para você brincar aqui com os meninos, que eles estão ansiosos para repetir a dose, hein? Pode voltar no Rio, avisa a gente quando estiver por aqui. Vamos sim, mas vamos levar o Renato, o Peixoto, os meninos Legal. do Nave que estão aqui para eles conduzirem a oficina. Eu vou até junto para aproveitar e fazer uma visita para vocês aí, mas vamos botar os meninos para serem os oficineiros, porque eles já são são do Nave, eles participaram do processo, então eu acho que fortalece ainda mais a iniciativa. Ah, legal, que ótimo. Valeu. Obrigada. Pessoal, então eu acho que cabe aí mais uma pergunta, né? Antes da gente fechar. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Não? Então, Cristiane, eu acho que é isso. Eu acho que a gente... Eu vi uma mão levantando aqui, não, foi impressão minha, né? Então, acho que é isso mesmo. A gente agradece muito sua apresentação, foi muito legal. Muito bom ter você aqui com a gente. Tá? Ah, eu que agradeço, gente. Olha, quem quiser, meu e-mail tá na apresentação. Não sei se vai ser disponibilizada ou se vocês enviam depois. Quem passar pelo Rio tá super convidado para vir aqui na escola. Me manda uma mensagem, a gente recebe lá. Quem estiver trabalhando com projeto, com educação, tiver dúvida, quiser entrar em contato também, fica super à vontade, tá bom? Obrigada aí, eu que agradeço a atenção de vocês. Espero poder participar mais aí quando eu estiver por Recife. Tá joia, será bem-vinda, Cristiane. Obrigada. Nada, obrigada. Tchau. Tchau.